4 fala assim: qual o comprimento de um arco correspondente a um ângulo central de 45 graus, contido numa circunferência de raio 2 centímetros. Então, ele quer saber o comprimento do arco, certo? Então, vamos pegar aqui, ó, um arco de circunferência. Então, vou desenhar aqui, ó. Então, tá aqui a circunferência, tá? Vou marcar aqui o raio. O problema diz que o raio desse arco vale 2 centímetros. Então, vou botar aqui, ó, 2. Tá? E diz que o ângulo central é de 45 graus. Então, tá aqui o arco, ó. O raio é 2, tá? Então, esse pedaço é 2, esse aqui também é 2. E o arco que ele quer calcular é esse comprimento aqui, ó. O comprimento desse arco, cujo ângulo central, ou seja, esse ângulo aqui, vale 45 graus. Tá? Então, eu tenho que olhar para essa fatia de pizza aqui, ó. Beleza? Deixa eu apagar aqui, ó, parte dessa circunferência, tá vendo? Então, o que interessa para a gente é só esse arco aqui, ó, esse pedaço da circunferência, tá? Eu vou olhar para essa fatia de pizza aqui, ó. Bom, aí o que a gente faz para calcular esse comprimento que eu vou chamar aqui de x, por exemplo? O que eu faço? Bom, se eu estiver olhando para a circunferência inteira, tá? Para uma volta inteira, uma volta corresponde a 360 graus, tá certo? Então, vou fazer isso, ó. Uma volta é 360 graus. Poxa, mas se eu olhar para esse arco todo de uma volta, eu tenho, na verdade, o quê? A circunferência inteira. E qual vai ser o comprimento da circunferência toda? O comprimento da circunferência é sempre igual a 2π vezes o raio. 2πr, tá? Então, nesse caso, ó, 360 graus corresponde a 2π vezes 2. 2π vezes 2, ou seja, 360 graus, que é a circunferência, que é o arco de uma volta, nesse caso, corresponde a 4π, certo? 2 vezes π vezes 2, então vai dar 4π. Bom, e, ao mesmo tempo, eu quero saber quanto vai medir o arco cujo ângulo central vale 45 graus. Ó. Então, o arco, eu estou chamando de x, ó, comprimento é x. Tá? Então, nesse caso, eu tenho aqui uma regra de 3 simples, né? Que eu posso aplicar nesse caso. Ó. 360 está para 4π, assim como 45 está para x. Então, nesse caso, eu posso resolver de que forma? Posso multiplicar esses termos de forma cruzada. Aqui igualar. Tá? Eu só posso fazer isso quando eu tiver grandezas proporcionais. Como assim proporcionais? Olha, eu tenho duas grandezas aqui. Ó. Eu tenho o ângulo central do arco, tá? Desse lado aqui, esquerdo, eu vou botar assim, ó, alfa. Alfa representa a medida do ângulo e o C é o comprimento. Então, eu tenho duas grandezas, o ângulo e o comprimento. Tá? Poxa, é óbvio que se eu tenho uma volta inteira, 360 graus, o comprimento é 2πr, é 4π. O que vai acontecer se eu dividir esse ângulo por 2? Por exemplo, vou pegar aqui, ó, 360 corresponde ao arco 4π. Se eu dividir por 2, quer dizer, o arco de medida 180 graus vai ter qual comprimento?
Se eu pegar a circunferência toda aqui, ó, e dividir por 2. Se eu divido ela por 2, eu só terei o quê? Meia volta. Poxa, meia volta vai ser a metade de 4π, né? No caso, 2π. Tá certo isso? E se eu dividisse essa circunferência, por exemplo, em 4 partes iguais? Eu pego 360, que é uma volta inteira, e divido essa volta inteira em 4 pedaços. Quanto vai dar 360 dividido por 4? Vai dar 90 graus, certo? Então, se eu pego a circunferência toda, ó, que vale 4π, e eu divido ela por 4, tudo é 4π. Então, cada arco desse aqui, ó, vai medir quanto? Vai medir π, certo? Então, quer dizer, tudo que eu fizer com o ângulo de 360, se eu dividir por 2, ou se eu dividir por 4, né? Tudo isso vai acontecer na mesma proporção com o comprimento do arco. Ó, se eu divido a circunferência ao meio, o arco eu vou estar dividindo ao meio. Se eu divido a circunferência em 4 partes, eu vou estar dividindo o comprimento do arco em 4 partes também. Certo? Então, quer dizer que essas grandezas, o ângulo e o comprimento da circunferência, eles são proporcionais. Tá? Tudo que acontece com um, acontece igualmente com o outro. Então, como essas grandezas são proporcionais, a gente diz que elas são diretamente proporcionais. E se elas são diretamente proporcionais, eu posso aplicar a regra de 3. Tá? A regra de 3 simples. Tá certo? Então, por isso que a gente pode multiplicar cruzado aqui, ó, e igualar. Tá? Então, vai ficar assim, ó, 360x igual a 45 vezes 4π. Aí divide esse x por 360, vai ter que dividir o lado direito aqui também por 360. Então, vai ficar 45 vezes 4π dividido por 360. Esse 360. Esse 360 aqui e o 45 e o 4, por exemplo. Ó. 45 vezes 4 é 180. Né? Eu posso simplificar aqui, ó, 180 por 360, vai ficar π dividido por 2. Tá? Centímetros, porque a unidade do raio são 2 centímetros. Né? Então, o comprimento também vai ser π sobre 2 centímetros.